Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje vamos para uma obra nova e dessa vez temos um garoto bastardo que foi humilhado desde a infância. Só que depois de se encontrar com um de seus descendentes, ele se torna o brabo dos brabos, aquele que não dá perdão para ninguém. E o seu hobby é arrancar braços dos seus irmãos. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você já está aqui por um bom tempo, muito obrigado por seu apoio. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Em uma bela noite de um dia qualquer, vemos um garoto correndo e ele parece estar desesperado. Só que de repente ele tropeça em uma raiz e dessa forma ele sai bolando morro abaixo. Quando ele para de xingar, ele tenta se levantar, mas ele não consegue andar direito por causa de sua perna. Mas isso não vai deixar ele desistir. Só que ele olhando para frente percebe que seu esforço foi quase em vão, pois na frente dele tá seus perseguidores. Eita porra! E um desses caras chama ele de príncipe. E pelas suas roupas, eles são assassinos profissionais. Um fala que estava até cansado de esperar o príncipe. E o Prota, vendo essa bagunça, fica se perguntando o que ele tem que fazer, já que nesse momento ele tá sem forças para correr. Então, para dar aquela enrolada, ele pergunta por que tanto interesse de mandar ele para a Terra dos Pés Juntos. O cara já fala: maluco, enquanto tu for o príncipe e tiver direito ao trono, tu tem que ser capotado. E os caras já mandam ele desistir, já que eles também não vão parar de perseguir ele. E falam que mesmo ele sendo filho bastardo, ele ainda é de família real. Então dessa forma, os caras vão mandar ele para a Terra dos Pés Juntos de uma forma indolor. O Prota já se irrita, porque no momento que ele falou que ele é filho bastardo, desmereceu sua mãe. E como o Prota ele não acredita nesses caras, de que eles vão dar uma morte indolor para ele já puxa logo uma peixeira. Pois, se esse é o momento dele capotar, ele vai capotar lutando. E pelo menos vai levar um com ele. O cara pergunta para o Prota se ele aprendeu a lutar com seu guardião, mas logo ele percebe que não, já que o Prota, ele tá segurando essa peixeira de forma amadora. Aí o cara já vai achando divertido, pois o garoto não tem habilidade e mesmo assim ele não vai fugir. Então o chefe desses caras manda todos irem para cima do Prota. Mas como eu disse, o Prota ele não vai desistir. E quando esses malucos chegam perto o suficiente, o Prota ele balança sua peixeira para todas as direções. Só que isso é inútil, ele não tem experiência e um desses caras só segura o braço dele, assim fazendo sua peixeira cair de sua mão. Em seguida, ele já vai logo agarrando o pescoço do Prota e pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Mas os seus colegas já mandam ele ter cuidado, pois o Prota ele pegou outra peixeira e dessa forma enfia no pescoço do maluco. Os caras ficam espantados, pois isso deixa eles surpresos e não imaginavam que um garoto sem experiência em batalhas pudesse capotar um de seus colegas. Com isso, o maluco cai no chão e os doidão só ficam olhando para ele e percebe que a balançada de peixeira que ele deu foi só para chamar a atenção dele e fazerem eles baixarem a guarda. E o cara, vendo que ele foi bastante esperto, se pergunta o como ele poderia crescer se ele aprendesse artes marciais, mas eles não querem que isso aconteça. Então o maluco já parte para cima dele, mete aquele chutão na cara do Prota e já vai se gabando, falando que ele só teve aquela chance porque eles pegaram leve com ele. Assim ele mete o espadão no bucho do Prota. Com isso ele dá um grito de dor. Os caras, em vez de eliminar o Prota logo, ficam brincando com ele, e mesmo o Prota estando no chão todo acabado, ele tá um pouco aliviado, pois pelo menos levou um desses cuzão. Mas o cara continua esmagando o Prota. E eles estão fazendo isso por vingança de seu colega, porque o colega deles foi burro. Mas de repente, um cara vê uma luz chegando, e essa luz explode o maluco que tava em cima do Prota, deixando os outros sem reação. E o cara só se espatifa no chão. E enquanto eles estão olhando para um cara que tá desbagaçado, alguém chega nesse lugar. O cara percebe logo e já manda os outros olharem para trás, pois é de onde está vindo a presença do estranho. Assim todos eles olham para a direção, e o que eles estão vendo é um cara com roupas estranhas. Só que o doidão já vai para cima desse estranho, perguntando quem ele é. Só que essa figura desconhecida só dá aquele sorrisinho enquanto esse doido se aproxima. Assim novamente ele vê a luz, mas isso só dura por poucos segundos, pois ele também é espatifado na frente de seus dois amigos, fazendo com que eles se caguem de medo. O maluco tenta ficar fixo nesse cara para não perder ele de vista, só que o desconhecido ele desaparece na frente dos olhos dele. E enquanto eles estão procurando o desconhecido, mais um de seus colegas é capotado, e o último sobrevivente reconhece esse poder. É o poder de um mestre que chegou no último nível. Fica se perguntando por que alguém tão forte ajudaria essa criança, pois esse garoto já perdeu bastante sangue e é só questão de tempo dele capotar. Então ele decide recuar para ele, mas para nós ele tá fugindo como um cachorro assustado. E quando ele pensa que tá escapando, o desconhecido só levanta sua mão e o cara ele explode também. E nesse momento só vemos o Prota sorrindo e falando que todos tiveram o que mereciam, só que ele tá sem forças e ele tá quase indo para a Terra dos Pés Juntos. Mas ele escuta a voz do desconhecido e essa pessoa tá chamando o Prota de ancestral, mas o Prota ele tá quase indo de base. O desconhecido fala que já acharam ele e diz que tem pouco tempo, então ele já puxa uma coisa de sua bolsa falando que queria ensinar seu ancestral a como usar essa coisa, mas como ele tá com pressa, ele vai ter que aprender sozinho, e ele também tem que se apressar a dar o objeto para o Prota, já que ele tá quase capotando. Assim ele injeta algo no pescoço do Prota, e após ele terminar, fala pro ancestral viver e deixar a vida dele um pouco mais fácil. Antes dele partir, ele fala para o Prota que essa é a última versão,
então deve ser mais fácil para ele usar as nanomáquinas. Então ele deseja boa sorte para o Prota, e ao falar isso, ele desaparece. E depois que ele sumiu, o Prota fica se perguntando o que diabos esse maluco estava falando. Só que nesse momento, o Prota escuta uma voz na mente dele, e essa voz fala-se o número de série, pois nesse momento as nanomáquinas são ativadas. Há muito tempo atrás, lutadores aprenderam artes marciais para se proteger dos inimigos. Com o tempo, o método que era para se defender se tornou uma forma de matar seus inimigos. Ela ficou mais complexa, com séries de movimentos e técnicas de respiração. Essas artes marciais eram passadas para cada geração, permitindo que a família evoluísse ela. E aqueles que dominavam as artes marciais se tornavam mais fortes que humanos normais. Dessa forma, os lutadores queriam discípulos. Assim, eles começaram a fazer clãs. Esses clãs, eles se dividiram em forças da justiça ou da crueldade. E no meio dessa bagunça, havia outro grupo. Eles queriam apenas o poder. O mundo reconheceu eles como o culto demoníaco. O filho bastardo, com maior posição no ranking da família, era quem tinha direito ao trono. Essa é a história de Sheon e Eon-on. Há um nomezinho complicado. Contada essa história, voltamos para o nosso Prota. E ele acorda em seu quarto e fica se perguntando se está mesmo vivo, pois antes dele apagar, ele estava quase morto. Então eles perguntam o que houve nesse meio tempo que ele estava dormindo. E também pergunta por que ele está suando tanto. Então ele sente um cheiro estranho, que para ele é bastante fedorento. Mas de repente, ele percebe que o seu corpo está cheio de manchas. E é desse lugar que está vindo um cheiro horroroso. E por causa desse cheiro, ele pensa que vai vomitar. Mas de repente, alguém fala, perguntando se o mestre dele acordou. Mas essa voz vem de sua mente. E isso deixa o garoto bastante assustado, perguntando quem é que está falando com ele. E fazendo ele pular da cama. Ele, olhando ao redor, percebe que não tem ninguém. A voz pede para ele se acalmar. Ele pensa que é telepatia, mas logo percebe que não é. Percebe que está vindo diretamente da cabeça dele. E ainda fica sem acreditar nisso, que essa voz venha realmente da cabeça dele. Mas a voz fala que ele tá certo. E sim, ela tá vindo da cabeça dele. Mas o Prota não acredita nisso e pergunta onde está o dono dessa voz. Lá vai a voz explicar para ele novamente. Ela diz que está conectada ao mestre dele e que está vindo direto de sua mente. Ela fala que é da 7ª geração de Nanomachine da Skycore, mas o Prota, ele não entende isso e pergunta do que diabos ela tá falando e por que tá fazendo isso com ele. E novamente ela fala que é da 7ª geração de Nanomachine da companhia Skycore. E ele já pensa logo que essa Nano é um deus maligno. E para deixar o Prota mais confuso, a Nano confirma, e ele realmente acredita que a Nano é um deus maligno do culto demoníaco, e pergunta para ela se ela é realmente um deus maligno. Mas nesse momento, um doutor chega, e o guardião do Prota o acompanha, e já vai logo dando os detalhes para o doutor, falando que o Prota sofreu uma tentativa de assassinato. Só que o guardião ele fica irritado, pois mesmo o Prota sendo alvo de tantas tentativas, ele ainda não acreditava que iriam mandar vários assassinos para esse lugar. E o doutor acha surpreendente, porque foram vários assassinos, e ele ainda continua vivo. O guardião fala que alguém ajudou ele, mas não sabe dizer quem foi. O doutor pergunta se ele não sabe mesmo vendo as marcas de batalha, mas o guardião fala que quando ele chegou no local para resgatar o Prota, tudo que ele conseguiu ver foi vários corpos capotados e todos eram do culto demoníaco. Desses corpos, só tinha um que estava intacto, pois ele foi capotado pela peixeira que ele tinha entregado para o seu príncipe, para ele se defender. E ele só conseguiu achar o príncipe porque ele ouviu a respiração dele, que não estava muito longe do local do massacre. Mas ele achou tudo estranho, pois o corpo do príncipe não tinha nenhuma marca de batalha, e ele estava respirando como se ele estivesse dormindo, e mesmo ele estando sem nenhuma marca, o guardião percebe que as suas roupas foram cortadas por uma espada. Então os dois, eles ficam num dilema, se perguntando quem foi que ajudou o Prota, pois essa história está muito confusa. Então o doutor pede para o guardião levar ele até o príncipe, imediatamente. Mas lá no quarto do Prota, ele tá gritando para o nada, perguntando para a voz na cabeça dele se foi ela que salvou a vida dele. A voz fala que se for referente aos inimigos dele, ela responde que não. Mas se ele estiver perguntando das feridas dele, ela responde que sim, pois ela curou ele. O Prota não entende o significado de autocura, então a voz na cabeça dele já manda informações direto para o cérebro dele. E enquanto isso, as nanomáquinas vai buscando palavras correspondentes a essa era. Então ela fala para o Prota que não é um deus maligno. O Prota percebe que o tom de voz dela mudou e pergunta o que ela é, já que ela não é um deus maligno. Então ela diz que está tentando enviar informações para o cérebro dele, juntamente com o manual básico dela, e pergunta se ele aceita. E ele responde que sim. Então nesse momento, várias informações é passada diretamente para o cérebro do garoto. E como o Prota ele estava prestes a vomitar, agora ele vomita. As nanomáquinas falam que essa é uma reação comum e fala para ele não se preocupar tanto, e que no segundo estágio ele não vai ficar enjoado como na primeira vez. O Prota ele fica tonto e se pergunta o que já está acontecendo. E agora ele começa a entender o que é essa tal de nanomachine e percebe que tem várias máquinas no corpo dele. Assim ele entende que não é humano e nem um deus. Ele pergunta se ela pode sair do corpo dele. Ela diz que como enviou informações para ele, ele viu que ela não pode sair do corpo dele enquanto ele não morrer. E ele fica se perguntando
por que diabos está acontecendo isso com ele. Os irmãos dele tentaram capotar ele, mesmo ele não sabendo de nada, e agora tem várias máquinas dentro dele. E fica se perguntando quem foi que colocou elas no corpo dele. Mas nesse momento, o guardião dele, mas o doutor, bate na porta. Ele, desesperado, fala para a Nanomachine ficar calada, senão os dois vão achar ele esquisito. A voz diz que pode ler os pensamentos dele, assim fica mais fácil deles se comunicarem. Então essas máquinas entram em modo silencioso. Quando o guardião e o médico entram no quarto, vê que está muito quieto e pensa que ele ainda está dormindo, mas logo o guardião percebe que ele acordou e vai correndo até o seu mestre. Mas quando chegar perto dele, sente um cheiro muito forte, pois ele está fedendo bastante, e pergunta que diacho de cheiro é esse. E o Prota, ele fica até sem jeito, pois ele se acostumou com o cheiro e tinha esquecido que ele existia. O médico, vendo isso, acha isso interessante. Ele chega perto do Prota e tenta dar um pouco de confiança para ele. Então ele pede para sentir o pulso dele. Assim, o Prota entrega para ele, e ele acha isso muito estranho. E o guardião já pergunta se ele vai morrer, também perguntando o que aconteceu com ele. Mas o doutor, ele fala que não, que isso é uma ótima oportunidade para o príncipe, pois o corpo dele se livrou de toda a impureza que tinha, e a energia vital dele foi ativada. O médico pergunta se ele tomou algum remédio especial, mas o Prota, ele fica sem entender o que ele quer dizer. E o médico responde que agora ele tem um corpo perfeito para aprender as artes marciais. Aí o Prota já se toca que aquelas manchas são as impurezas saindo do corpo dele, e pergunta para a Nanomachine se foi ela que fez isso. Então ela desativa o modo silencioso, e a resposta dela foi que sim. E além de retirar as impurezas, elas retiraram suas feridas e adicionaram músculos nele. E o Prota, ele dá aquele sorrisão, perguntando se ela não é realmente um deus maligno. E o Prota, ele tá feliz pra caralho, porque agora ele vai poder macetar cada clã que tentou capotar ele. E atualmente existem 6 famílias, pois elas são as principais do culto demoníaco. Elas são Clã da Espada, Clã das Trevas, Clã Primavera, Clã do Veneno, Clã da Lâmina e Clã do Som. O Lorde do culto demoníaco, ele tem um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs, a fim de gerar descendentes. Os pirralhos que nascem, cada um cresce em seu clã, e quando eles chegam em uma certa idade, são admitidos na Academia Demoníaca, a escola que abre uma vez a cada 10 anos. Ela foi criada para treinar os melhores guerreiros de cada geração, e nesse período há uma intensa competição. Essa competição acontece toda vez que um dos príncipes se junta à academia. Esse período é chamado de período de batalha dos herdeiros. E como esse doutor é do clã do Veneno, o Prota, ele tem que ser cauteloso. E olhando para esse garoto, o doutor fala que alguém deve ter ajudado ele. E como ele não precisa de tratamento, o doutor, ele só vai recomendar um tônico para ajudar na recuperação do garoto. Então ele se despede dos dois e fala para o guardião ficar com o príncipe. E enquanto ele está saindo, ele fica se perguntando como uma pessoa, ela consegue mudar tanto do dia para a noite. Pois quando ele conheceu essa criança, ele tinha quase a certeza que ele iria ser capotado por causa que ele tinha um corpo frágil e não tinha conhecimentos para a luta. Só que agora o médico fala que ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. O problema é que ele é filho não legítimo, então pensa que a pessoa que pode ter ajudado ele é o Lorde do culto. E se for esse o caso, ele não vai contar para o líder do clã dele. E como a academia vai abrir logo, as coisas vão ficar muito mais difíceis para esse garoto. Então, voltando lá para o quarto, o Prota, ele tá aliviado, porque ninguém descobriu o segredo dele. E como ele ouviu a conversa, ele também ouviu que o motivo dele estar vivo é porque o guardião dele o resgatou no meio da noite, enquanto ele estava desmaiado. Mas quando ele vai agradecer ao seu guardião, o guardião pede desculpa, mas ele não pode ficar nesse local, e pede para o Prota tomar um banho primeiro. E o Prota, ele percebe que realmente tem que tomar um banho. E lá no banho dele, o Prota chama pela Nanomachine. Ele pergunta para ela o quanto ele pode se curar através da autocura. A Nanomachine fala que qualquer ferimento interno ou externo pode ser curado facilmente. Só que perda de sangue ou decapitação vai levar um pouquinho mais de tempo, já que ele vai precisar de divisão celular. Só que o Prota, ele fica com cara de que não entendeu nada e pergunta por que ela responde desse jeito, de uma forma tão difícil. Então, dessa forma, ele resolve testar a autocura. Assim, ele corta sua mão. Só que rapidamente ela é curada e ele fica impressionado, principalmente quando ele vê que o sangue para de escorrer de sua mão. O Prota fica sem acreditar nisso, mas agora ele realmente sabe que isso funciona. O Prota pergunta se nas informações que ela mandou, ele pode usar tudo dela. E a Nanomachine responde que sim. E quando ele termina seu banho, ele fala que seu corpo ficou gostoso. E pergunta se foi a Nanomachine que fez isso. Ela responde que sim, que foi ela que reconstruiu o corpo dele. Ele não entende essa parte de reconstrução, e enquanto uma de suas servas vai vestindo ele, a Nanomachine vai explicando o que é a reconstrução do corpo. E ao ouvir ela explicando, o Prota percebe que tudo que ele aprendeu é praticamente inútil. Assim, o Prota resolve dar um nome para ela, porque ele acha Nanomachine um nome grande demais. Então ele começa
começa a chamar ela de Nano, e ela registra esse nome. E nesse momento, o Prota, ele vai em uma biblioteca, pois a Nano pediu para ele fazer isso. Já que ele tá nesse lugar, ele pergunta para a Nano o que ele tem que fazer. Ela fala para ele pegar um livro e virar a página. Então ele escolhe um livro e começa a folhear todas as páginas. E no momento que ele faz isso, a Nano, ela começa a escanear o livro todinho. E após ela fazer o escaneamento, ela pergunta para o Prota se ele quer que ela transfira todas as informações do livro. E ele aceita, é claro. E nesse momento, novamente, ocorre aquela transferência de informações. Só que dessa vez, ele fica enjoado, mas dessa vez ele não vomita. A Nano fala que ele vai se acostumar logo. Então depois dele passar por essa coisa ruim, ele pergunta o que deve fazer agora. A Nano explica que só basta ele pensar no livro que tudo vai aparecer na mente dele. E com isso, ele percebe que não só memorizou tudo, mas também ele entende o que cada palavra quer dizer. Isso graças a Nano, pois ela disse que corrigiu o livro antes de transferir para ele. E o Prota nesse momento fica impressionado, pois ele sabe que dessa forma, ele pode aprender mais rápido do que todo mundo. E o Prota, ele tá atrasado, já que ele nunca aprendeu sobre artes marciais, diferente das crianças dos outros clãs, que elas aprenderam desde criança. E na biblioteca dele, não tem muitos livros sobre técnicas, mas ele sabe onde tem, e é na academia do culto demoníaco. E o objetivo dele agora é ir para lá, pois o Prota, ele vai dominar aquele lugar, pois com essa habilidade, ele vai ficar mais forte, muito mais rápido do que qualquer outra pessoa da academia. E lá na mansão de um dos herdeiros do culto, um maluco, ele tá recebendo uma notícia. A notícia de que todos os assassinos foram capotados, e ele não tá acreditando muito nisso, mas o maluco que foi dar a notícia para ele, tenta tirar o dele da reta, falando que alguém deve ter ajudado ele. O maluco, ele fica irritado, mas isso não incomoda muito ele, pois ele acha que na academia, ele vai poder ter a chance de matar o Prota. Então, é um novo dia nesse reino, e o Prota, ele não conseguiu dormir nada na noite anterior, pois ele estava muito nervoso, já que nesse dia específico, é o dia em que ele vai entrar na academia. E lá fora, tá o seu guardião, e ele tá treinando com sua peixeira. Então o Prota resolve observar os movimentos do seu guardião, e enquanto tá vendo ele treinar, fica se perguntando se não teria sido melhor se ele tivesse aprendido a técnica dele, nem que fosse escondido. Mas ele logo muda de ideia, pois se ele fizesse isso, o 6 clã não teria deixado ele em paz, pois quando a mãe dele faleceu, ele prometeu que não iria aprender nenhuma técnica enquanto não entrasse na academia. Mas nesse momento, a Nano pergunta para o Prota se ele quer que ela analise os movimentos do guardião. O Prota, ele fica surpreso e sem acreditar que ela pode fazer isso. Ela responde que sim, que pode analisar os movimentos dele. O Prota pergunta se dá de analisar e passar para a mente dele. A Nano fala que é possível, pois no programa dela possui outras artes de porradaria que ela pode estar transferindo também, e que ela pode fazer isso nesse momento. Mas ele fica se perguntando se ele pode roubar os movimentos do guardião. Mas como pela tarde o Prota, ele vai para a academia, ele vai ter que ir com alguma coisa, né? Então ele já pede para a Nano para analisar os movimentos dele, e é isso que ela começa a fazer. E nesse momento o olho do hack começa a ativar, e depois de meia hora a análise fica completa, e a Nano nem perde tempo e já começa a transferir para a mente do Prota. Quando ela termina, o Prota, ele fica acabado, mas não fica igual como da última vez. E quando ele melhora um pouco, ele já vai correndo em busca de uma faquinha, pois agora ele vai testar essa técnica, mas ele tem que tomar cuidado para o guardião não ver ele usando. Então ele resolve fechar a janela. Assim ele se prepara para poder usar a habilidade, e depois de se concentrar, ele começa. E sim, graças a Nano, ele consegue executar perfeitamente. Com isso, o Prota, ele percebe que a técnica é igual, mas diferente do seu guardião, o corpo dele não é adequado, pois não tem o mesmo treinamento muscular que seu guardião, e fica se perguntando que se ele treinar todo dia, ele possa compensar isso. Mas a Nano, nesse momento, começa a escanear o corpo do Prota, e quando ela termina, pergunta se ele também quer transferência muscular. E o Prota, ele nem tá acreditando que isso é possível, mas é claro que o Prota aceita. E o hack começa a mudar o corpo dele, só que diferente da transferência de informações, essa começa a mudar o corpo do Prota. Traduzindo, a Nano tá modificando o corpo dele, quebrando e reestruturando. E o Prota, ele começa a sentir bastante dor, e pergunta para a Nano por que ele tá sentindo essa dor. Assim ela para de fazer a modificação e começa a explicar para o Prota. A Nano explica que o Prota, ele não treinou com seu guardião, e mesmo que o cérebro dele tenha aprendido a técnica, o corpo dele não se adaptou. Ela fala que o corpo dele tem que passar por um processo para que ele fique familiarizado com esses movimentos, e somente depois disso o Prota vai poder usar completamente os movimentos. A Nano pergunta se ele vai querer continuar com o processo, mas fala que fazer essa transferência vai precisar usar todas as nanomachines, e isso também vai levar algumas horas. A Nano fala que fazer a transferência vai doer bastante, mas dessa vez ela vai deixar o Prota anestesiado. Mas para ter certeza, ela pergunta se ele quer anestesia, mas como o Prota, ele quer ser o brabo, ele diz que tem que aguentar a dor, e fala para a Nano se ele não aguentar, pode aplicar anestesia nele. Assim, a Nano começa a fazer a transferência, e por enquanto está bem calmo. Nesse momento o Prota fala que ficou nervoso à toa, pois não está doendo nada, só que de repente a dor começa a aparecer, e como o Prota disse, se ele não aguentasse, a Nano podia aplicar anestesia, e é isso que ela começa a fazer. Mas a dor foi tanta que o Prota, ele desmaiou, e enquanto ele está desmaiado, lá na cozinha, o guardião
guardião dele tá preparando seu almoço. E enquanto ele tá fazendo isso, ele se lembra de sua mestra. E quando ele estava capotando, ela pediu para ele cuidar de seu filho. E isso já faz 5 anos. E essa é a refeição que ele tá preparando antes do Prota entrar na academia. Só que ele escuta um barulho no quarto do seu príncipe e saiu correndo até lá para ver se ele tá bem. Mas quando ele chega, ele vê o príncipe no chão. Assim ele vai olhar seu pulso e percebe que não tem nada de errado com ele. E fica se perguntando o que de acho foi que ele fez. Então ele olha ao redor e percebe que tem pegadas no quarto. Logo ele entende que o Prota, ele assistiu o treinamento dele. E ele já pensa que só em 2 anos, o Prota assistindo o treinamento dele, já chegou no mesmo estágio que ele, que treinou por 20 anos. Assim ele fica surpreso, né? Assim, algumas horas se passam, então a Nana avisa que a transferência de músculos já está completa. Assim, ela desativa a anestesia. E nesse momento, o Prota ele acorda. E ele já vai falando logo que nunca mais ele faz isso. Só que a Nana diz que avisou a ele, né? Ele que quis fazer. Mas ele olha ao redor e percebe que tá diferente. E fica se perguntando se o guardião dele entrou nesse quarto e mudou ele de lugar. Só que ele não pensa muito e já vai logo pegando a peixeira. E já pensa logo, se não vai doer quando ele usar novamente a técnica. A Nano já avisa que depois da transferência, ele tem os músculos idênticos de quem praticou esses movimentos durante 20 anos. Então o Prota ele se concentra, dá aquela respirada e já começa a fazer o movimento. E logo ele percebe que tá diferente. É a mesma técnica de antes. Antes estava perfeito, mas agora ela tá mais precisa e mais poderosa. E ele descreve que a sensação de cortar o ar é bastante prazerosa. Então ele começa a fazer as formas dessa técnica. E quando ele vai para a segunda formação, o pisão que ele dá nesse quarto estremece toda a casa. E nesse momento ele percebe que fez merda, pois ele estragou o piso do quarto, mesmo sem ele ter usado energia interna. E ele olhando para esse buraco, ele pensa que se o guardião dele ver isso, vai dar algum tipo de problema. E nesse momento, o guardião já chama ele, pois o café do Prota já está pronto. E o Prota já entra em desespero, pois essa marca, ela não tá querendo sumir. Então o guardião entra no quarto, chamando o nome do príncipe. E o Prota, para disfarçar, já vai falando que tá com muita fome. E essa mesinha, ela não tava nesse lugar. O guardião pergunta o que foi que aconteceu, já que o Prota, ele gosta de comer na janela. Então ele dá aquele desdobro e fala que como esse é o último dia dele nessa casa, ele queria comer no centro. Aí ele já fica feliz pensando que o guardião não percebeu. E o cara fez uma comida que parece estar deliciosa. E é a preferida do nosso Prota. E olhando essa comida, o Prota, ele fica emocionado, pois ele sabe que o guardião se importa bastante com ele. E como ele vai ser admitido na academia, talvez essa pode ser a última refeição que ele fez para ele. A Nano já vai descrevendo que como as emoções dele mudou, algo dentro do corpo do Prota fez com que ele aumentasse a salivação, assim desejando a comida. E o Prota só manda ela calar a boca, pois para ele saber disso é bastante esquisito. E parecendo um pedreiro, o Prota ele devora essa comida, deixando o guardião feliz. Mas ele pede para que ele coma devagar. E quando o Prota termina de comer, o guardião entra naquele assunto. Quando foi que ele aprendeu a técnica de adaga dele? O Prota fica sem acreditar que ele descobriu isso e tenta fugir do assunto. Mas o guardião só puxa a mesa para o lado e mostra a prova que ele aprendeu a técnica. E ele já vê que é um passo da segunda formação. O Prota nesse momento fica meio para baixo por ter feito isso escondido e pensa que o guardião vai brigar com ele. Mas o guardião diz que ele fez bem e não se importa dele ter aprendido isso em segredo, pois se não fosse pelo voto que ele fez com as 6 famílias, ele mesmo teria ensinado. Então ele entrega para o Prota o método de fluxo de energia para a técnica da adaga. O guardião fala que existem técnicas melhores na academia, mas ele está entregando isso para ele para que ele aprenda alguma coisa. E aqui temos um momento emocionante, pois esse guardião é quem tomou conta dele depois que sua mãe faleceu, então praticamente é como um pai. E quando o guardião está saindo, ele diz que não vai poder ficar ao lado dele quando ele for admitido na academia. Então fala que ele pode chorar à vontade, mas pede para ele, depois que sair desse local, que ele fique bastante forte. E o Prota, ele só agradece. Passa alguns minutos, o Prota enxuga suas lágrimas, engole esse choro, pois a partir desse momento, ele não pode hesitar e nem ter medo de nada. E mesmo que a mãe dele não esteja nesse lugar, esse é ainda seu lar. E o guardião vai estar aqui. Então, ele tem um lugar para voltar. Porra! Na academia, ela tá lotada de nego. E geral tá conversando, se perguntando se todos os clãs já chegaram. E nesse ano, parece que tem mais gente. E geral já fica preocupado, porque nesse ano, os 6 clãs principais também vai estar participando. Então vai ser uma guerra. Então de dentro desse castelo sai um homem. E ele fala que não consegue ver nenhum espírito de batalha em nenhum desses inúteis. E ele já vai logo botando aquela pressão, perguntando para todos se eles não conhecem o lugar onde eles estão. E esse é o Guardião Rei do Fogo, responsável por essa academia
academia. É um dos 10 mais fortes do culto. Caralho, cuzão! Ele já dá aquele sorrisão, porque na frente dele estão as 6 crianças da família principal. Figurante número 1, Clã das Trevas. Figurante número 2, Clã da Espada. Figurante número 3, Clã da Primavera. Figurante número 4, Clã Venenosa. Figurante número 5, Clã da Lâmina. E a figurante número 6, o Clã do Som. E ela é a última. E com respeito de todos, os últimos serão os primeiros. Mas o guardião fica se perguntando, não era 7? Cadê aquele outro? E o nosso prota, ele tá onde? Vocês devem estar se perguntando. Ele tá lá na entrada, porque fizeram sacanagem e não fizeram o broche do prota. E o atendente fala que ele vai ter que esperar. E o prota já entende logo que isso deve ser uma pegadinha dos 6 clãs, já que eles não querem um filho bastardo perto deles. O que o prota faz? Ele espera, né? Já que não vai ser nada bom ele criar uma confusão logo no início. E o prota sabe que eles não querem ele nesse lugar. E mesmo assim, ele resolveu vir pra academia, mesmo com todos os ataques contra a vida dele. Então o prota ele só vai esperar, pois ele sabe que vai ficar mais forte do que qualquer outra pessoa. E o prota ele fica lá atrás da multidão. Como não acharam o broche dele, tiveram que improvisar um. Dessa forma, deixando ele no final da multidão. Geral já fica comentando sobre ele, já que ele tem um broche diferente dos demais. E todos sabem que ele é um filho bastardo. O prota ele já estava esperando por isso, pois ele sabia que todo mundo já ia falar dele. E ele só deixa isso passar, por enquanto, é claro. O guardião que estava procurando ele, olhando para a multidão, vê ele lá no fundo, sozinho, assim fazendo ele ficar destacado. O guardião acha ele patético e até engraçado por ele ficar lá atrás. Então a galera começa a tocar uma trombeta, e todos nesse lugar já sabem o que isso significa, pois esse é o sinal do Lorde Demoníaco, que nesse momento está entrando no local. E geral apenas fica olhando, e ao lado do Lorde tem os outros 2 guardiões. E o Lorde, ele só vai em direção ao seu trono. Enquanto ele está fazendo isso, um dos guardiões esbarra no outro, deixando ele super irritado, pois está amassando a roupa dele. E esse é o guardião esquerdo, Espada Louca, mas vamos chamar ele de Yashiro Bêbado. E enquanto eles estão discutindo, o guardião que está na frente dele já dá aquela olhada. E esse é o guardião líder, o Rei Guardião. Seu nome é Marakyun. E nesse momento, o Lorde senta em seu trono, um dos 5 mais fortes do Reino Murim. Seu nome é Sheon Yeonjong. E só em um Lorde sentar, geral já sente a pressão. E todo mundo fica falando o quão esse cara é poderoso. Mas o guardião central manda todos ficarem em silêncio. Quando todo mundo cala a boca, ele chega ao Lorde e fala que tudo está pronto. Assim o Lorde se levanta e dá boas-vindas a essa geração que vai ingressar à escola demoníaca. E todo mundo fica impressionado pelo tanto de energia que esse cara consegue emanar. E o cara, mesmo falando baixo, de uma distância enorme, até o prota consegue ouvir a voz dele. O Lorde fala para todos criarem laços nesse lugar e que sejam o poder do culto demoníaco. E em coro todos dão aquele grito: vamos para o culto! É! Puta piada bosta, hein? Pelo amor. Quando ele termina de falar, ele vai embora. Mas antes de se retirar, ele dá aquela olhada e vê o seu filho bastardo lá no final. E o que ele faz? Apenas vira o rosto e segue seu caminho. E o nosso prota, ele fica com sangue nos olhos, pois foi por causa desse cara que sua mãe faleceu. E o prota não esperava menos que isso, pois nem no funeral da mãe dele, esse cara apareceu. E com a retirada do Lorde, o guardião, ele fala que agora vai começar adequadamente. Todos ficam conversando felizes, pensando que entraram na academia. Mas o guardião só manda todos calarem a boca e já começa a emanar aquela aura furiosa em direção a todos eles. E ele manda todos escutarem bem. Ele fala que durante 4 anos na academia vai ter 6 estágios e após cada um vai ter um teste. E todos têm apenas uma chance de passar. Geral já fica preocupado e se perguntando o que acontece se não passarmos. E o guardião já fala, quem não passar vai ser expulso. Mas o figurante da espada, ele levanta a mão, pois ele tem uma pergunta a fazer. Mas o guardião, olhando para esse inútil, pergunta se ele permitiu que algum bastardo tirasse sua dúvida. O figurante já fica zangado e já vai querendo botar moral. O guardião já mostra aquela aura e pergunta se tem algum problema ele ser chamado de bastardo. E já vai falando logo, amigo, no momento que tu entrou aqui, todo o privilégio que tu tinha se foi. Tu é apenas uma pessoa normal. Eu posso fazer o que quiser contigo. Tu quer ser expulso antes mesmo de começar? Se fodeu. Geral que tá do lado dele começa a sorrir. Ele fica irritado ao ver isso, mas não demora nada e ele já pede desculpa. O guardião já sabe o que esse cara ia perguntar e ele responde logo: todos podem achar que isso é injusto, mas serão dadas recompensas para quem passar. Por isso que é apenas uma chance, mesmo tendo 6 estágios. O primeiro prêmio é a esfera do dragão negro e todo mundo sabe o que é isso, menos o prota. E ele fica se perguntando o que é, mas ele apenas escuta os carinhas conversando. E essa pílula, ela dá 20 anos de energia de treinamento para a pessoa. E o
pessoal já fica feliz, pois se eles passarem, vai ser 6 dessas, que dá no máximo 120 anos de energia. E o Prota ele já fica animado, pois ele não tem nada de energia, e ele conseguindo isso, vai acelerar bastante. Então o Guardião, ele fala o segundo benefício, que é o livro de segredos das artes marciais. Diz que na biblioteca tem 5 andares, e cada vez que a pessoa passa por um desafio, ela tem direito a um andar. E ele já deixa geral animado, e diz que com o esforço deles, eles podem aprender o segredo de cada família que está dentro da biblioteca. E quem tá mais animado é o Prota, já que ele tem aquele pequeno hack. E como o Guardião deixou todos animados, agora ele vai cortar a perna de tudinho. E fala que a maioria sequer vai chegar nesse 5º andar, mesmo se eles morrerem e nascerem de novo. O Yashiro vendo esse cara, acha que ele é doido, pois o maluco ele aumenta a moral de uma pessoa e acaba com ela ao mesmo tempo. E ele não gosta muito de caras assim. Então o Guardião, ele fala o terceiro e último benefício, é que cada um vai ganhar um rank que nunca tiveram antes. Aí o figurante da espada entende, porque nenhum que tá na academia tem rank ou algum tipo de privilégio. E de agora em diante, só os fortes vão sobreviver. O Guardião explica, toda vez que passar em um estágio, você vai ganhar um rank. Rank baixo, passa ao primeiro estágio. Rank médio, segundo estágio. Rank alto para o terceiro estágio, líder de esquadrão, 4º estágio, e líder de clã, 5º estágio. E ele já fala logo, esqueça o rank número 6, nenhum de vocês vai conseguir ele, já que a maioria nem vai passar do terceiro, então ele deseja boas-vindas a todos. E o Yashiro, bêbado como sempre, fala que esse teste ele é impossível, e que nem mesmo 10 pessoas conseguiram passar nesse teste. E o Guardião já fala, como eu expliquei os rank, então vamos começar o primeiro teste, pois nesse início, todo mundo vai ter o mesmo rank, e ao longo do tempo, cada um vai se diferenciando. E de agora em diante, todos terão equipes para o dormitório. Então, vamos para o teste. E geral já entra em desespero, pois eles mal entraram na academia e já vai ter um teste. O Guardião manda todos calarem a boca, pois como ele disse, se alguém falhar, vai ser expulso da academia. E se falharem nesse primeiro teste, todos nem merecem estar no rank baixo, pois esse primeiro teste é para julgar a habilidade de cada um, pois cada um, pelo menos vai ter que ter energia básica. E quem nem tiver isso, praticamente vai trabalhar como um escravo, na agricultura, no comércio, no distrito de serviço. E ao falar isso, ele manda todos se prepararem para morrer. E o Prota tá como? De cara para baixo, né? Pois ele não tem energia. Ele fez aquele voto idiota para não aprender nada enquanto não estivesse na academia. Você é burro, cara, que loucura. E ele já fala logo, ó meus queridos, precisamos de pessoas para o trabalho sujo, então não se esforcem demais. E o Prota ele já tá com sangue nos olhos. E nesse momento ele entende, porque as famílias, elas insistiram tanto para ele não aprender nada enquanto não entrasse na academia. E os arrombados que estão lá na frente já ficam sorrindo, pois eles fizeram essa estratégia para que ele não competisse pelo trono. Mas de repente entra uma pessoa e todos ficam surpresos, pois ela é a Quinta Anciã, líder do clã do som. O Guardião fala que essa pessoa vai aplicar o primeiro teste e apresenta ela a todos. Ele fala que o primeiro teste é fácil, e se nenhum passar, eles não serão nem dignos de serem de rank baixo. E geral já fica irritado, perguntando que tipo de teste chama a Anciã do som. E geral já vai cobrindo seus ouvidos, pois eles sabem o que ela vai fazer. O Guardião, vendo todo mundo, fala que se ela tocasse seu ataque mais forte, ninguém seria páreo para ela, mas só que ela vai se controlar, então eles podem ficar de boa. Eles só precisam ter energia interna. E o Prota ele entra em desespero, pois ele não tem nada de energia. Então essa mulher se prepara e fala que vai se controlar. O Guardião fala que todos têm que aguentar pelo menos 1 minuto, então ele manda ela começar o teste. E a mulher, ela já começa a tocar sua violinha, e geral começa a sentir esse som, e usando a energia dela, o som pega em todo mundo e chega até o Prota. Muitos já começam a perder a consciência e outros começam a gritar, pois estão sentindo bastante dor. O Guardião, olhando para esses vermes, não fica surpreso, pois já imaginava que muitos iriam fracassar, pois o que importa para eles são apenas os membros dos 6 clãs, já que essas pragas tomam remédio para aumentar muito a energia interna deles. E o figurante real acha essa uma bela melodia para os ouvidos dele. Que demais! Ela parece que está irritada, pois ela começa a acelerar na música. E os 6 clãs que estavam de boa, eles começam a sentir algo estranho e percebem que ela está tocando muito mais rápido. E eles ficam se perguntando por que ela está fazendo isso. E geral já não tá aguentando mais. E olha a cara de irritada dessa véia. Ela tá perguntando por que uma certa pessoa não caiu. E essa pessoa é o nosso Prota. E ele tá em pé de boa. Ao redor dele tem um monte de gente no chão. E ele tá se perguntando o que tá acontecendo, pois metade da galera já caiu no chão. Então eles perguntam
pergunta se eles estão sofrendo algum corte interno e por que só ele tá bem. E quem responde isso é a Nano. Ela fala que tá sentindo frequências altas e baixas daquele instrumento, e essa frequência pode causar dano ao corpo. Então ela ativou o modo defensivo, e ele fica impressionado, pois não sabia que a Nano podia fazer isso. Ela diz que desativou a audição dele, mas fica se perguntando como ele escuta ela. Ela fala que a voz dela vai direto pra cabeça dele, e como o Prota não caiu no chão, a mulher ela ficou doida, e tá aumentando a intensidade, e ele percebe a intimidação dela, e pergunta para a Nano se ela consegue bloquear isso também. Ela pergunta se pode bloquear a visão dele, aí ele fala para deixar isso pra lá. O Guardião, vendo toda a situação, percebe a impaciência da véia, e a causa dessa impaciência está lá atrás, e ele no começo achou estranho, pois todo mundo dizia que ele não tinha energia, mas ele tá vendo que o garoto tá muito estável, e fica se perguntando até onde ele consegue durar. Mas a maioria da multidão começa a ter danos severos, e os clãs principais ainda estão se perguntando por que ela tá acelerando, mas o carinha, ele olha para trás, e nem tá acreditando, e não só ele, os outros também, e o que eles veem é o Prota, e ele tá em pé, de boa, e todos se perguntam como é que ele tá fazendo isso, e olha a cara de peixe morto do Prota. E a Nano, ela começa a analisar os músculos faciais de todo mundo, e essa é a janela que a Nano dá para ele. A véia tá puta, o Prota ele não consegue ouvir ninguém, mas ele percebe que todo mundo tá com raiva. Já pensa logo, se ele passar no teste de boa, todo mundo vai encher o saco dele, e ninguém não vai acreditar que ele não tem energia. Então ele pergunta para a Nano se ela pode fazer alguma ferida nele. Ela responde que sim, mas não recomenda isso. Mas o Prota fala que não se importa muito, e pede para ela que quando a performance acabar, que ela faça ele vomitar sangue. E como ordenado, ela aceita o pedido, e a véia continua irritada, soltando mais e mais rajadas de energia, pois ela quer de qualquer maneira derrubar o Prota. E como nada tá dando certo, ela vai usar metade do poder que ela tem para acabar com o Prota. E o Guardião, percebendo isso, fala que isso é perigoso, pois já tem uma porrada de gente vomitando sangue. Então ele manda ela parar imediatamente, e é isso que ela faz, pois ela vê a merda que ela tava fazendo. Todo mundo fica aliviado quando ela para, e o Yashiro até concorda, pois fala que se essa maluca tivesse usado mais poder, todo mundo tinha falhado. E a véia, ela já entra em desespero, já que ela não conseguiu controlar a raiva dela, por causa disso simples garoto, e já vai pensando que o garoto, ele violou o acordo que eles tinham. E como a performance acabou, e o Prota tá lá de pé, parecendo que está bem, então nesse momento, é hora da Nano agir, e fazer o que o Prota pediu para ela. Então ele começa a vomitar o sangue, e geral vendo isso, fica surpreso, e fica se perguntando o que diabos foi que aconteceu agora, pois ele tá lá no chão, e tá sangrando bastante, e geral já tá perguntando se ele vai capotar, e até ele tá surpreso, pois ele pediu algo para a Nano, e a Nano fez até demais, e o dano que ela fez foi em 30% dos órgãos dele, e o Prota nem tá acreditando, pois ele pensava que ia capotar mesmo, e ele vomita mais sangue. Nesse momento, o Guardião vai em socorro dele, já que se o Prota capotar, ele vai ser responsável, mesmo ele não sendo um dos 6 clãs, ele é de família real, e o Guardião não pode deixar ele capotar. Então quando ele chega, já pergunta para o garoto se ele tá bem. Nesse momento, a Nano avisa que ele tá sentindo tontura, pelo fato que perdeu muito sangue, e já vai avisando que vai ativar a autocura, mas o Prota fala para ela esperar. Então ele desmaia, e o Guardião pega ele, e chama ele de idiota, pois ele poderia ter desistido. A Nano tenta ativar a autocura, mas ele fala para ela esperar um pouco mais, e o Guardião se pergunta o quanto de energia ele tem para aguentar bastante. Então ele vai analisar, e fica surpreso, pois o garoto não tem nada de energia, e chama ele de maluco, pois ele aguentou bastante, e o Guardião não esperava muito dele, já que tinha rumores de que ele não tinha energia interna, mas o Guardião pensa que esse garoto aguentou apenas com determinação. Então o Guardião levanta a mão, assim chamando seus guardas, e manda eles levarem o garoto para a enfermaria, e enquanto ele está sendo levado, ele pede para a Nano curar ele o mais rápido possível, e a véia tá lá, só observando ele, e fica surpresa, pois ele parecia que estava aguentando bem, mas quando tudo acabou, ele tinha ferimentos severos, e o Guardião já chega do lado dela, falando que ela foi longe demais, e quase matou a criança, e ela pergunta o quanto de energia aquele garoto tem, e o Guardião fala que ele não tem nenhum pingo de energia, e ela fica até sem acreditar nisso, mas o Guardião fala que ele manteve seu voto, só que a véia fica zangada, falando que não tinha como ele aguentar tanto sem nenhum pingo de energia, pois se fosse o caso, ele teria caído que nem os outros participantes, mas o Guardião fala que ele tinha danos severos, e que ele aguentou tudo apenas com determinação, e uma determinação de dar medo. Então ele imagina, se essa criança não fosse um bastardo, ele pegaria o Prota como discípulo, e ouvindo toda essa conversa, tá o Yashiro, bebendo a sua cachaça, e ele tá bastante feliz, pois acha isso tudo divertido, já que ele aguentou com determinação, mas o Guardião continua zangado com ele, e manda ele parar de falar besteira, e fala para ele ir para um canto, beber a cachaça dele até ele cair. Como o Yashiro gosta de tirar sarro dele, diz para o Ruivinho que ele não precisa falar o que ele deve fazer, e os dois eles já entram em bate-boca, e pelo que parece, eles não se gostam nem um pouco, pois nesse momento, eles quase entram numa briga, e o
restante da galera vendo isso, percebe a tensão no ar e ficam surpresos no quão poderosos são os guardiões esquerdo e direito. Só que o da cachaça ele resolve ir embora, já que ele tem algo muito mais importante a fazer agora, e ele não achou nenhuma dessas crianças interessante. A criança interessante que ele achou está indo direto para a enfermaria, pois ele quer esse garoto como discípulo. Assim, o guardião dispensa todos, e lá na enfermaria, o doutor, ele tá organizando tudo. Então a galera chega e fala que ele tem paciente, e o cara já fica feliz, pois nesse lugar é difícil ter paciente, já que todo mundo tem energia interna e ele se recupera muito rápido. E o bichinho fica emocionado, pois agora ele vai poder usar a arte da medicina, e o pessoal fica até com medo, com tanta emoção que ele tem, por estar recebendo um paciente. O doutor manda eles entrarem, então os acompanha, e quando o Prota tá na cama, o cara ele fica até surpreso, e se perguntando o quanto ele sofreu para ficar nesse estado, e ele já pergunta para os caras se ele foi esfaqueado no estômago, mas os caras dizem que não, que isso é apenas ferida interna. E como ele não tem energia, o guardião pediu para trazer ele para a enfermaria. Ele ia ficar surpreso, pois tem muito sangue para uma ferida interna, e como os caras já deixou ele no local, eles falam que vão se retirar, e o doutor fala ok, mas um dos malucos acha estranho, pois o Prota ele parece melhor do que antes. Então o doutor vai dar uma olhada nele, e o Prota, percebendo que está sendo examinado, percebe que esqueceu completamente do doutor, já que ele pediu para Nano curar ele rapidamente, e ele já está quase melhor, mas mesmo ele tendo curado, ainda dói bastante. O doutor percebe que o pulso está irregular, então ele resolve pegar algumas agulhas de acupuntura para estabilizar ele um pouco, mas de repente ele escuta a parede explodindo e toma um baita susto. Então ele vê quem fez isso, e foi o guardião direito, o Yashiro. Os dois dão aquela encarada e o doutor parece não gostar muito dele, então ele pergunta o que traz o guardião direito a esse lugar, e o guardião já solta aquela intimidação e pergunta se ele não gosta da presença dele, e lógico que o cara fica com medo, né? Então o Yashiro para com essa brincadeira e fala que veio atrás desse garoto, e o Prota fica até surpreso e se perguntando o que esse cara tá fazendo nesse lugar. E olha o bafo de cachaça vindo, mas o Prota ele aguenta bem, e o guardião pergunta por que ele tá fingindo que tá dormindo, e como o Prota não respondeu, o Yashiro usou energia interna para poder fazer ele levantar, mas o Prota ele fica sem entender, né? E o doutor, vendo isso, fica surpreso, pois é a primeira vez que ele viu uma pessoa levantando outra através de energia interna, e o cara fez o Prota sentar, e o Prota nem tá acreditando nisso, e o Yashiro fala que se ele continuar fingindo, vai fazer ele se bater. E nesse momento o Prota abre os olhos e pergunta como é que ele sabia, e o guardião ele começa a entrar na gargalhada e acha a situação muito interessante e pergunta para ele como é que ele consegue ficar tão calmo na frente de um guardião. Eu não sei. E a resposta do cara é que ele conseguiu saber por causa da respiração. E o Prota fica se perguntando se isso é mesmo possível. E a Nano já vai dando resposta para ele, mas ele fala para ela que ele não quer essa informação. E o guardião fala que gostou dele por causa que ele tem coragem, diferente das outras crianças. Mas o Prota fica se perguntando o que diabos ele quer. Só que o cara, ele fica com um papo de cachaceiro. E o Prota não tá nem escutando direito e acha isso entediante. E nesse momento, o doutor interrompe o velho da cachaça e fala que o garoto não tá bem e que ele deveria se curar primeiro. O Yashiro fala que os dois estão conversando e que não é para ele interromper, mas nesse momento o Prota dá outra gorfada de sangue e os dois percebem que ele não tá bem mesmo, pois o garoto ele tá babando sangue. Então o Yashiro libera a energia dele para o Prota se recuperar, assim fazendo ele cair na cama novamente. Então da cachaça ele vai direto ao ponto e fala que quer o Prota como discípulo dele, e tanto o Prota como o doutor não estão acreditando no que acabaram de escutar, e o Prota pergunta só para ter certeza, e ele afirma que o quer como discípulo. Então ele pergunta para o guardião se ele o reconhece. E o guardião fala, né, que ninguém não sabe quem ele é. Já vai logo dizendo que se ele fizer isso, os 6 clãs não vão gostar dele. Mas o Yashiro tá pouco se importando com isso, pois não tem como ninguém impedir ele. O Prota sabe que isso é uma boa oportunidade, mas fica se perguntando se ele tá fazendo isso como uma armadilha. E o doutor nesse momento reconhece esse garoto, e agora entende por que ele perdeu tanto sangue. O Prota fala que não sabe o que dizer, pois foi um pedido repentino, mas o Yashiro já fica irritado, pois parece que ele tá implorando para o garoto. O Yashiro entende as dúvidas dele, já que ele teve uma vida de merda, então para dar confiança a ele, ele tira algo do bolso e entrega para ele, dando um tapão na sua cama. O Prota fica sem entender o que acha isso, mas o da cachaça fala que isso é um presente, que no primeiro dia ele tá preso na enfermaria, então ele pergunta se ele não tá preocupado de ficar para trás, pois ele passou o primeiro teste com força de vontade, então pergunta se no segundo teste ele vai querer mesmo ficar sem energia interna. Então é isso, pessoal, se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto, e se você quer aquela parte 2, então eu vou deixar aquela meta de like marota. Então, 4.000 likes e eu trago aqui a parte 2. Fechado?